Fala galerinha da Epicar, professor Alu aqui, e em mais uma aula de matemática aí. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre um assunto aí, novidade no edital da Epicar, né? Conjuntos. Deixa eu ver aqui. Galera, para essa aula eu vou estar usando aí como bibliografia 3 livros, tá bom? Vocês já estão cansados aí de saber. Conjuntos. Ó, eu tô usando aqui como bibliografia o IESE, volume 1, tá? Sobre conjuntos e funções. Então, não é mais o volume 9, né? Volume 9 de geometria. A gente vai trabalhar aqui em cima do volume 1, conjuntos e funções. Também estou usando como bibliografia aí o livro do Rufino, volume 1 também. O livro do Rufino chama Elementos da Matemática, tá? Volume 1 que trata aí de conjuntos e funções também. E estou usando também o Algebrista, do Laércio Vasconcelos, que é o livro que eu uso aqui como bibliografia para dar álgebra para vocês. E ele traz aí tudo de álgebra e ele traz também o capítulo de conjuntos. Tá bom? Então, essa daqui que é os livros aí que a gente vai estar trabalhando. Basicamente, todo mundo fala a mesma coisa, que é o que eu vou falar aqui, então não precisem se preocupar muito em abrir a bibliografia não, mas quem quiser dar uma complementada na teoria, fica à vontade para ler lá. Então vamos lá, galera, vamos falar aí sobre conjuntos. Conjuntos, então, é o primeiro item do edital da Epicar, né? Eu tô aqui com o edital aberto. A gente tem aqui, ó, noções de conjunto, igualdade de conjuntos, subconjuntos, operações com conjuntos, interseção e reunião e resolução de problemas. E depois ele traz aí conjuntos numéricos. Aí ele fala assim que a gente precisa saber conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais. E em cada um desses conjuntos, operações, propriedades, divisibilidade, mas a gente vai falando com calma aí. Antes da gente entrar em conjunto numérico, de fato, vamos falar primeiro sobre conjuntos. Então, tá? Noções de conjuntos. Bom, galera, a ideia aí de conjuntos na matemática surgiu há muito tempo atrás aí, na antiguidade da humanidade, tá? E a gente considera como noções primitivas 3 coisas. O que é noção primitiva, professor? Noção primitiva é uma coisa que não é nem definição, nem teorema, nem axioma, não é nada disso. É uma noção que a gente tem, né? Assim como a gente tem noção de... O que a gente viu como noção na geometria, né? A gente viu lá ponto, reta e plano, né? Você tem mais uma noção do que uma definição, beleza? Então, mesma coisa aqui para conjunto, tá? Então, a gente tem embutido aí no nosso código-fonte de seres humanos a noção sobre conjunto. Tá? Conjunto, pessoal, é um agrupamento de coisas, tá bom? A partir do momento que você começa a agrupar coisas, você tem conjuntos de coisas, tá? A gente também tem elementos como noção primitiva, né? Então, os conjuntos, eles são formados por elementos, tá? Que são, então, os itens que compõem esse agrupamento de coisas. Cada um dos itens é chamado de elemento. E a gente também tem como noção primitiva a relação de pertinência,
tá? Então, um elemento, ele pode pertencer ao conjunto ou não, tá bom? Conjuntos. A gente vai representar aí com letras maiúsculas, A, B, C, S, U, né? Solução, conjunto solução, né? Lembra lá do Szão que a gente está usando em equações, né? Os elementos a gente vai representar em letras minúsculas, A, B, C, tá? E em relação aí à pertinência, ó, vai funcionar da seguinte forma. Vou desenhar aqui esse conjunto. Esse aqui vai ser o meu conjunto A maiúsculo, ó. E esse conjunto, ó, ele vai ter essas três bolinhas, tá? Ele vai ter essa bolinha A, B, C. E essa outra bolinha D aqui, ela tá fora do meu conjunto, tá bom? Então, a gente fala assim que os elementos A, B e C, eles pertencem ao conjunto Azão e o elemento D não pertence, tá? Então, vou escrever aqui, ó, o A, ele pertence ao Azão. E esse símbolo Ezinho aqui, ó, ele é o símbolo de pertinência, tá bom? Então, o A pertence ao Azão, o B pertence ao Azão, o C pertence ao Azão e o D não pertence ao Azão, tá? Então, esse aqui seria o símbolo de não pertinência. E com isso, a gente consegue, então, escrever o nosso conjunto como sendo A é igual, abre chaves, A, B, C, tá bom? Então, é assim que a gente representa um conjunto, dados os seus elementos. Então, o conjunto A é igual aos elementos A, B e C, tá? As chaves aqui, então, indicam aí que a gente está falando sobre o que compõe o conjunto, tá bom? Só que, galera, ó, a gente pode ter vários tipos de conjunto, né? Vamos falar mais a respeito dessa notação, ó. Eu vou falar assim que o meu conjunto A, ele vai ser dado pelos elementos x, tais que, ó, x, tal que x é par. Tá bom? Então aqui, ó, isso aqui também é um jeito de escrever o conjunto, tá? Esse aqui então seria o conjunto aí dos números 0, 2, 4, 6, 8, né? Só que aqui, ó, ele tá falando um x qualquer, né? Qualquer x que seja par, né? Se você falar isso aqui agora, ó, que o seu conjunto A, ele é dado pelos x's pertencente aos naturais, tais que seus x's sejam pares, então, ó, tal que x é par. Tá bom? Então, aqui eu especifiquei que o meu x ele tem que ser natural, ou seja, agora eu só estou trabalhando com números pares positivos, tá bom? Se eu pegar esse conjunto B aqui, ó, o x pertence aos inteiros, tal que x é par. Esses dois conjuntos são diferentes, ó, porque esse conjunto B aqui, ele vai ter também números negativos, enquanto que esse conjunto A aqui, ele vai ter só números positivos, né? Ambos pares. Vou pegar esse conjunto C aqui, ó. O conjunto C vai ser, então, o conjunto dos alunos EPICAR. Olha lá. Outro conjunto aqui, né? Esse conjunto C aqui, então, ele seria composto aí por vocês, né? Então, você e o seu coleguinha aí da turma EPICAR faz parte desse conjunto. Vocês são os elementos desse conjunto, tá bom? Aí, pergunta, né? O senhor faz parte aqui desse grupo? Não, porque o senhor não é um aluno EPICAR, tá bom? Agora, se você pegar aqui esse outro conjunto dos guerreiros EPICAR, agora o senhor faz parte aqui do conjunto D? Sim, né? Porque o senhor também é um guerreiro EPICAR, né? Tanto é que devo avisar vocês aqui que todo dia tá tendo ralo aqui em casa,
tá? Eu e meus coleguinhas que estão morando aqui comigo, a gente rala todo dia, tá? Abdominal e flexão. Fica de exemplo aí pra vocês. A gente morre, mas a gente rala, tá bom? Espero que vocês estejam no ralo aí também. Bom, então a gente pode criar vários tipos de conjuntos, tá bom? Não necessariamente precisa só envolver matemática, isso aqui, ó, por exemplo, esses dois aqui, né? Se eu pegar aqui um outro conjunto E, o conjunto E é dado por x pertencente aos reais, tais que o x aqui ele é maior ou igual a 2, tá? Então esse aqui é outro exemplo de conjunto, e que esse conjunto é formado por todos os números reais maiores ou iguais a 2, tá bom? Então o 3 está aqui, o 4 está aqui, o 2,5 está aqui, todos esses números estão aqui, ó, representados nesse conjunto, tá bom? Lembra quando a gente falava assim, ó, que o nosso conjunto solução ele é dado por x pertence aos reais, tal que x é igual a 2, ou, sei lá, x é igual a 3, né? Isso aqui era um exemplo aí de conjunto, né? Ó, conjunto solução, ou até mesmo o conjunto solução é dado pelos elementos 2 e 3, ou o conjunto solução é dado pelos elementos menos 1, né? Vários exemplos aí de representações de conjuntos, tá bom? Aí você pode ter conjunto das vogais, conjunto das consoantes, conjuntos dos planetas do sistema solar, etc, etc. Beleza? Bom, então, como tudo na matemática, né? Primeiro a gente define e depois a gente classifica, né? Porque o matemático ele tem um problema com classificação. Tudo quer classificar. Classificação. Classifica até a classificação. Ó. Então vamos lá, vamos para algumas classificações. A primeira classificação que a gente tem aqui, pessoal, vão ser aí os conjuntos unitários. Nossa, o que será que é conjunto unitário, né? Conjunto unitário, pessoal, é conjunto composto de um único elemento, né? Então, por exemplo, ó, esse conjunto A aqui, ele é um conjunto unitário, mas não é porque ele tem o elemento 1 aqui, não. É porque você tem um elemento só, tá bom? Esse conjunto B, ele também é unitário, beleza? Esse conjunto C aqui, ó, ele também é unitário. Não, mentira, viajei. Esse conjunto não é unitário, não. Ó, um único elemento. Esse cara aqui, pessoal, ele tem dois elementos. Ele tem dois elementos, tá bom? Então, o A e o B são unitários e o C não. Aí, assim, né? Aqui eu separei eles com ponto e vírgula, tá? Então, atenção aqui na hora de analisar os conjuntos, porque, assim, se você fala isso aqui, ó, que o seu conjunto C, você tem aqui 0,2, não fica claro para a pessoa se isso aqui é o decimal 0,2 ou se isso aqui é o elemento 0 e o elemento 2, tá bom? Então, separar os números só com vírgulas gera dúvida. Gera dúvida, tá bom? Mas, né, nem todo mundo respeita isso. Então, por exemplo, quando a gente foi lá falar sobre números naturais, ó, eu falei assim que o conjunto dos naturais era isso aqui, ó. Né? Ó, eu usei vírgula, mas a vírgula você tem que ir muito do contexto do exercício, tá bom? Se ficar meio que claro que você está trabalhando com números inteiros, você não vai precisar botar o ponto e vírgula aqui para separar seus elementos, tá bom? Mas
se o seu contexto for mais puxado para o número real, aí é bom colocar ponto e vírgula, né? Eu tô falando isso porque, tipo assim, tem algumas pessoas que montam exercício e ignoram, né, o ponto e vírgula e coloca só vírgula e daí, tipo assim, abre brecha para erro de interpretação por parte do aluno, né? Então, eu tô avisando que nem todo mundo que faz exercício toma cuidado com esse ponto e vírgula aqui, tá bom? Então, sempre muita atenção. Pode ser que não tenha ponto e ainda assim o exercício quer que você considera como sendo uma separação de dois elementos, tudo bem? E não sendo um único elemento decimal, tá? Cuidado com isso aqui, então. Então, o primeiro tipo de conjunto que a gente tem aqui são os conjuntos unitários. Aí a gente também tem aí como classificação os conjuntos vazios. Conjunto vazio, vai. O conjunto vazio, pessoal, é um conjunto que não possui nenhum elemento. Então, ele possui duas representações, né? Ou você fala assim que o seu A é igual a essas chaves, né? Ó, você abre a chave e fecha, deixando aqui sem nada. Ou você usa esse símbolo aqui, ó, que é o φ maiúsculo, né? Então, o seu A, ele vai ser vazio, tá? Esse símbolo aqui, então, ele é o símbolo de vazio. De vazio existencial aí, tá? O que não pode, pessoal? O que não pode é usar isso aqui, ó, tá? Essa notação aqui, ela tá errada. Ou é a chave sem nada, ou é o símbolo de vazio. Beleza? Isso aqui não, porque está falando que o conjunto vazio é um elemento do seu conjunto A, tá bom? Aí vai dar uma bugada na matemática. E a gente também tem o conjunto universo. Aí, o conjunto universo, ele é um pouquinho vago de definição, tá bom? Mas a definição que eu vou trazer aqui para vocês é a seguinte. O conjunto universo vai ser o conjunto de todos os elementos utilizados no assunto. Tá? Essa definição aqui é a definição que o IESE traz. É bem vaga, mas ela faz muito sentido, ó. Presta atenção aqui. Tu vai resolver essa equação aqui, ó. Beleza? Você vai resolver essa equação de primeiro grau aqui. Aí, o seu x, ele pode valer qualquer coisa, tá bom? O seu x pode valer qualquer coisa dentro do conjunto universo que você vai trabalhar essa equação. Tudo bem? Então, vamos supor aqui, ó, que essa equação ela vai ser resolvida tendo como conjunto universo os números reais. Beleza? Isso significa que seu x ele pode valer qualquer número real. E aí você isola o x e você descobre que o seu x é igual a 2. Beleza? Então, como 2 faz parte do conjunto universo, o seu x ele é a solução. Então, a sua solução é 2. Beleza? Agora, eu vou pegar aqui esse conjunto A. E o meu conjunto A,
ele vai ser o conjunto dos x's reais pares. Tá bom? Então, esse aqui é o meu conjunto A. E eu vou falar assim que eu quero resolver essa equação aqui, x mais 2 é igual a 5, dentro do conjunto universo que é dado pelo conjunto A. Ou seja, eu quero resolver essa equação aqui, beleza? Só que os valores de x que eu posso usar, eles precisam tá dentro do conjunto A. Aí você vem aqui, você isola seu x e você descobre que o seu x é 3. Não é? O 3, ele faz parte do conjunto A, que é o seu conjunto universo. Ou seja, o 3, ele está disponível para ser usado? Não, porque o A, ele compreende apenas os números pares. Como seu x ele é um número ímpar, a solução dessa equação vai ser vazio, tá? Porque você quer resolver essa equação aqui com números pares. Com números pares, você não vai conseguir resolver essa equação, porque a única solução dela é um número ímpar. Beleza? Aí, segue o jogo. Temos essa equação aqui. E adivinha? Você quer resolver ela nos reais. Ou seja, o seu conjunto universo, o conjunto dos valores de x disponível aqui, ó, para você usar, obrigatoriamente tem que ser números reais, porque o seu conjunto universo é dado pelos números reais. Beleza? Aí você vai resolver a equação de segundo grau. Aí você faz seu delta. Você descobre que seu delta é 1 menos 4, seu delta é menos 3. Seu delta é menos 3 aqui, tá? Isso significa que o seu x, ele vai ser dado por menos 1, mais ou menos raiz de menos 3, dividido por 2. Beleza? O x, ele não é igual a um número real, porque você tem raiz negativa. E raiz de negativa vai te levar diretamente para os números complexos, tá bom? Só um óbvio aqui, tá? Isso aqui não precisa saber não, estou passando por mera curiosidade, número complexo, né? Mas o raiz de menos 1, ele vai ser dado como i, tá? O i, ele é o número que ao quadrado dá menos 1, né? Que número ao quadrado dá menos 1? Real, nenhum. Mas complexo, o i. A moral da história aqui é que a tua solução vai ser essa aqui, ó. X é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 3i dividido por 2. Como vocês podem ver aqui, eu encontrei duas soluções, né? Uma positiva e uma negativa, ó. Uma mais e uma menos. Só que essa solução aqui, ela não pertence aos reais, porque essa solução aqui, ela é complexa. Isso significa que eu vou dar como solução o quê? Eu vou dar como solução o vazio, porque a solução que eu encontrei, ela não pertence ao conjunto universo, tá bom? Então, essa equação aqui, ela não possui solução dentro do conjunto universo que a gente propôs, tá? Ela vai ter solução se você pegar um conjunto universo mais amplo, como, por exemplo, o conjunto dos números complexos, tá bom? Mas nesse conjunto mais restrito dos números reais, essa equação aqui, ela não vai ter solução. Beleza? Olha outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. E você quer resolver essa equação aqui no conjunto universo A. Qual que é o conjunto universo A? Ó? A gente quer, então, resolver essa equação para o x par. Ou seja, a solução só pode ser números pares, reais, tá? Porque o nosso conjunto universo é o A.
que é esse conjunto aí dos números pares. Quando a gente resolver essa equação aqui, ó, você vai lá e descobre que seu delta dá 9 menos 8, seu delta dá 1. Então, a sua solução vai ser dada por 3, mais ou menos 1 sobre 2, né? Então, você tem aí como soluções o 2 ou o 1. Tá? Resolvi aqui a equação de segundo grau. 2 e 1. Só que a gente só pode resolver essa equação nos números pares, porque o nosso conjunto universo é A, tá? Então, qual que vai ser a nossa solução? A nossa solução vai ser 2, tá? Então, essa equação de segundo grau aqui, ela vai ter uma solução só. Porque o nosso conjunto universo é diferente agora. Então, se você pegar uma equação polinomial qualquer de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e falar assim, ó, quantas soluções tem cada uma dessas equações? A resposta é: depende de qual conjunto universo você quer que eu te dê soluções, não é? Então, a gente está começando a estudar, então, a limitação dos valores de x que a gente consegue colocar aqui, tá bom? Lá em função, isso aqui vai se refletir no domínio, tá? Mas a gente fala disso aí daqui a algumas aulas. Deixa eu ver. Então, o conjunto universo, ele vai ser aí o conjunto dos elementos utilizados no assunto, e o conjunto universo sempre vai ser as possibilidades que você possui para pegar elementos dele e utilizar aí no problema que você está analisando, né? Lá na geometria, né, a gente tem como conjunto universo os números reais positivos, tá? Por isso que muitas vezes não, né? Sempre quando a gente encontra valores negativos para lados, coisas do tipo, ângulo pode ter negativo, mas quando a gente encontra lados negativos, a gente desconsidera. Por quê? Porque o conjunto universo da geometria, que tá dentro aí do nosso mundo físico, são só números positivos, tá bom? Então, na geometria, nosso conjunto universo seria esse aqui, ó, para as medidas, né? Beleza? Próxima definição aqui. A próxima definição que a gente tem... Não, na verdade, essas são as definições, tá bom? Agora a gente vai falar de conjuntos iguais. Vamos falar sobre conjuntos iguais. Qual que é a definição de conjuntos iguais, pessoal? Você vai pegar dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E os seus conjuntos, eles vão ser iguais se e somente se todo elemento que pertencer a A, ele também precisa pertencer a B, tá bom? Então, como é que a gente vai escrever isso, ó? Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B, né? E todo elemento de B pertence a A. Então, a gente vai escrever isso da seguinte maneira, ó. O A é igual ao B, C e somente C, para qualquer X, né? Esse A de cabeça para baixo aqui é o para qualquer, né? Para qualquer X que você pegar, se o X pertence a A,
então ele pertence a B. E se o X pertence a B, então ele pertence a A. Tá? Meio confusa, né? Essa definição aqui escrita com símbolos matemáticos, ó. Mas volto a repetir. O conjunto A vai ser igual ao conjunto B, C e somente C. Todo elemento que você pegar do A, ele tem que estar no B. E todo elemento que você pegar no B tem que estar no A, tá bom? Ó. Querem ver exemplos? Aqui a gente tem o conjunto A e aqui a gente tem o conjunto B. Elementos do A, ó, A, B, C. Elementos do B, A, B, C, D. Pergunta: esses conjuntos são iguais? A resposta é não. Porque, ó, todo elemento do A tá no B. Mas nem todo elemento do B tá no A. Beleza? O elemento D, ó, o Azinho pertence ao A e o Azinho pertence ao B. O Bzinho pertence ao A e o Bzinho pertence ao B. O Czinho pertence ao A, o Czinho pertence ao B. E o Dzinho não pertence ao A, mas o Dzinho pertence ao B. Então, vendo como é que isso aqui deu diferente, aqui a última linha, isso significa que os conjuntos A e B não são iguais. Beleza? Agora eu vou pegar esses dois conjuntos. Conjunto A e B. O A tem os elementos A, B, C. E o B tem os elementos A, B, C. Pergunta: esses dois conjuntos são iguais? Vamos ver. O elemento A, ele pertence ao A. E o elemento A, ele pertence ao B. Esse outro elemento A aqui, ele pertence ao A. E o elemento A pertence ao B. O elemento B pertence ao A e o elemento B pertence ao B. E o C pertence ao A e o C pertence ao B. Como todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A, isso significa que os dois conjuntos são iguais. Ou seja, né, qual que é a moral da história? A repetição de um elemento na descrição de um conjunto é algo absolutamente inútil, tá bom? Porque se você escreve isso aqui, ó, ABCA, esse conjunto aqui, ele vai ser igual ao conjunto ABC por conta dessa definição que a gente colocou aqui, tá bom? Então, essa definição de conjuntos iguais faz com que esses dois conjuntos sejam iguais, beleza? E não importa a ordem que você escreve, ó. Se você pegar aqui o conjunto A, B, C, D, o conjunto ABCD, ele vai ser igual ao conjunto DCBA. Porque mesmo que a ordem com que você escreveu os elementos aqui seja diferente, todo elemento que está aqui e vice-versa, tá bom? Isso é suficiente para que os dois conjuntos sejam iguais, beleza? Então, você mesmo repetindo elementos, o conjunto continua sendo igual, beleza? Então, se eu escrevesse, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, A, B, 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 esse conjunto aqui, ele é igual ao conjunto AB, muda nada, tá bom? Porque a definição de conjunto diz que eles têm que possuir o mesmo elemento, o que tem aqui tem que ter aqui e vice-versa, tá bom? Mas em nenhum momento ele fala sobre quantidade de elemento, tá? Então esses dois conjuntos aqui, eles são iguais, beleza? Bom, vou cortar aqui pro próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre subconjuntos.